Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia para o ensino médio. Dando continuidade à nossa matéria, nós vamos falar hoje sobre o nascimento da Sociologia, certo? É o capítulo que nós vamos entrar. E o título é A Chegada dos Tempos Modernos. Então vamos lá. Para você entender melhor o cenário de mudanças que favoreceu o nascimento da Sociologia no século XIX, faremos nossa primeira grande viagem no espaço e no tempo. Os livros de história nos ensinam que, a partir do século XV, começaram a se alterar os conceitos que os europeus tinham sobre o mundo. As mudanças então ocorridas foram tão importantes que se viu nelas o anúncio de uma nova era na história da humanidade, os tempos modernos. Confiantes no futuro, ao olhar para trás, os europeus qualificaram o tempo vivido até então como uma idade intermediária entre duas épocas brilhantes. Por isso chamaram da Idade Média o período que se estendeu no fim da Antiguidade grego-romana, no século V, até a Idade Moderna, que então se iniciava em meio a grandes expectativas. Que mudanças foram essas, afinal? Foram muitas de várias ordens, e não aconteceram todas ao mesmo tempo. Ao contrário, estenderam-se ao longo dos séculos. A expansão da atividade comercial e das cidades foi, sem dúvida, um dos principais prenúncios da nova era, mas outras mudanças contribuíram para consolidá-la. A redescoberta da antiguidade e a releitura do pensamento grego-romano, empreendidas pelos chamados humanistas, os levaram a acreditar que Deus havia colocado o ser humano no centro do universo. O humanismo constituiu o âmago do Renascimento, movimento intelectual e artístico que nasceu na Itália no século XIV e floresceu nos séculos XV e XVI, deixando grandes nomes como Leonardo da Vinci e Michelangelo. As realizações renascentistas nos campos da pintura, escultura, arquitetura, letras e filosofia abriram uma alternativa ao pensamento religioso, até então dominante, como forma de conhecer, interpretar e transformar o mundo. Então, vocês estão vendo que essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a ideia do humanismo, né, dentro do Renascimento, vai criar alterações sociais. Tá? Porque a ideia do religioso, né, no centro de tudo, passa a ter o homem discutindo e querendo e também achando que está nesse centro, fazendo parte desse centro. Então, dando continuidade. A divulgação das novas ideias foi beneficiada pela invenção da imprensa por Gutenberg. Em meados do século XV, foi também por essa época que a ciência moderna começou a se constituir através do que foi chamado de Revolução Científica. O astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico propôs a teoria heliocentrista, afirmando que os planetas giravam em torno do Sol. Antes dele, a interpretação da Igreja Católica, segundo o qual o Sol girava ao redor da Terra, era a única aceita. Você vê a grande mudança de opinião que vai criar na época, né, a discussão. A Igreja reagiu às novas ideias, mas não conseguiu diminuir seu impacto sobre as novas gerações de cientistas, como o alemão Johannes Kepler e o italiano Galileu Galilei. Não foi só a astronomia que foi impulsionada a partir de então. A medicina também teve um grande desenvolvimento, graças aos estudos sobre o corpo humano, feitos a partir da dissecação de cadáveres, até então vista como profanação. Certo?
Você vai vendo que aquela ideia religiosa ela vai perdendo força aos questionamentos e às novas ideias surgindo. A Revolução Científica ela passou entre o século XVI e XVII. Diz assim: o processo conhecido como Revolução Científica se originou no Renascimento e prosseguiu pelos séculos seguintes, sem que seja possível estabelecer uma data para o seu encerramento. O que marca a evolução científica é o uso da razão como meio de alcançar o conhecimento. O fundamento da ciência moderna consiste na afirmação da necessidade de observar os fatos e os fenômenos e demonstrar as explicações propostas para eles. Fica excluída qualquer possibilidade de especulação sem um experimento que comprove sua plausibilidade. A ciência moderna se caracteriza como um saber não dogmático, crítico, aberto, reformulável, suscetível das correções ou refutações. É um saber universal que utiliza provas, experiências, para que se possam testar resultados. Então, a ideia, né, da ciência, e até hoje, é provar. Ou seja, nada que é provado é plausível pela ciência. Então, um medicamento ou um fenômeno tem que ter um respaldo científico. Vamos lá. Outras mudanças importantes ocorridas no início dos tempos modernos foi a ampliação dos horizontes geográficos dos europeus, com a conquista de novos mares e novos continentes, que levou à descoberta de novas fontes de riqueza. A expansão marítima, liderada de início por Portugal e Espanha, seguiu-se a expansão colonial, que a partir do século XVII contou também com ingleses, franceses e holandeses. Todo esse processo foi acompanhado, nas diferentes potências europeias, pela centralização do poder político, mas essa centralização não se fez da mesma maneira em todos os lugares. Enquanto em Portugal, na Suécia e, sobretudo, na França, a consolidação do poder real resultou, a partir da segunda metade do século XVII, no absolutismo, na Grã-Bretanha, acabou por prevalecer a divisão de poderes entre o rei e o parlamento. Então, é importante vocês sentirem que no nascimento da sociologia, né, a chegada dos tempos modernos, ou seja, a Idade Moderna, vem revolucionar, mudar o mundo. Que a Europa ela vai ter uma visão mundial totalmente diferente, né? Então, além desses fenômenos sociais estarem acontecendo dentro da Europa, ela começa a descobrir outros lugares, começa a colonizar, começa a criar riquezas, outros povos, culturas, e assim por diante, certo? E vocês vão ver que até politicamente nós vamos ter aí o absolutismo, né? E também o poder da Grã-Bretanha, que vai ser dividido desse absolutismo para parlamento. Vai ter os dois pesos que até hoje existem. Bom, na próxima aula a gente dá continuidade a esse raciocínio do nascimento da sociologia com a chegada dos tempos modernos. Vamos dar mais uma, vamos dizer assim, mais uma caminhada sobre essa expansão modernista. Tá bom? Até a próxima aula.